Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia aqui do canal Quadro Livre. Eu sou o professor Rafael Barreto e na aula de hoje vamos continuar na aula aí sobre Geografia do Brasil, falando sobre o espaço rural. Nós já falamos um pouquinho sobre estrutura fundiária, nós já falamos um pouco sobre a concentração de terras no Brasil, como que houve esse processo histórico. Então, se você perdeu essas aulas, acompanha lá, vai lá no canal, procura direitinho que você vai entender melhor. Na última aula nós falamos sobre Revolução Verde no Brasil e as suas consequências. E hoje nós vamos falar sobre a agroindústria. Se você está afim de assistir esse conteúdo, vamos lá, fica atento e bora nessa! Então, antes de mais nada, já se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhe com seus colegas e não deixe de ativar o sininho para você estar sempre recebendo as nossas notificações, os vídeos com muito conteúdo para você, beleza? Então, vamos lá. Hoje a gente começa falando um pouquinho sobre a ideia do agronegócio e a agroindústria, né, os complexos agroindustriais no Brasil. Rafael, agronegócio, agrobusiness, vocês já devem ter escutado esse termo, porque essa ideia de agronegócio surge nos Estados Unidos, certo? No Brasil, ela vai chegar em decorrência dessa Revolução Verde que vai ocorrer principalmente ali a partir da década de 60, né? Como nós vimos na última aula. Se você perdeu a nossa última aula, eu vou deixar aqui o link para você acessar. Tudo bem? Beleza. Mas é importante a gente entender, para entender esse conteúdo, é importante a gente entender as consequências assim diretas da Revolução Verde na década de 60, que foram a modernização do campo, introdução de máquinas, desenvolvimento, tudo isso. A segunda coisa, a concentração fundiária. A concentração fundiária fez com que, ou seja, menos pessoas tivessem acesso à terra e muitas pessoas desistissem de trabalhar, de estar no meio rural. Também é outro problema muito sério. E o mais importante que nós vamos ver aqui nessa aula é exatamente o maior poder dos latifundiários, devido à concentração fundiária. Ou seja, nós vamos entender o seguinte, que com a priorização, vamos dizer assim, vai existir uma prioridade, um favorecimento durante a Revolução Verde, né, aos grandes produtores. Por quê? Porque quando nós falamos de Revolução Verde, a gente está falando de introdução de máquinas, introdução de tecnologia, de novas técnicas, produtos, sementes selecionadas, e tudo isso tem um custo. Não é todo produtor rural que tem condição, né, de bancar essa condição. Só os grandes proprietários vão poder fazer isso. Então o que acontece? Né? A partir da Revolução Verde, a gente vai ter um aumento do poder dos grandes proprietários de terra, certo? Isso é muito importante a gente falar, porque está totalmente ligado à agroindústria, todo esse processo. Tudo bem? E aí vai ser a partir desse poder dos latifundiários, ou seja, uma priorização do latifundiário em detrimento, muitas vezes, do pequeno produtor, das pequenas propriedades, que vai surgir o agronegócio. Rafael, o que é exatamente o agronegócio? Podemos dizer que o agronegócio é um sistema que integra a agropecuária, pode ser agricultura ou atividade pecuária, a indústria, o comércio e os serviços. E obviamente que dentro desse processo todo existe a especulação, existe os investimentos em grande tecnologia, existe uma relação muito interessante. E nós temos que entender que esse agronegócio, ele vai virar de cabeça para baixo essa relação aqui. Rafael, qual relação? A relação cidade-campo, certo? Por quê? A gente sempre viu uma relação, às vezes até amistosa, uma certa dependência de ambos os lados. Mas hoje em dia a gente pode perceber que o campo está extremamente atrelado à cidade. Muitas coisas que ocorrem no campo são decisões tomadas nos meios urbanos, nos centros urbanos, em escritórios nas cidades, que
que vão determinar o destino do que vai acontecer no campo. Então isso daqui é muito interessante a gente falar, por quê? Porque antigamente era um pouco diferente. Então hoje em dia a gente começa a perceber que o campo ele começa a perder autonomia, certo? As coisas que vão ser feitas no campo vão ser de acordo com os desígnios, as determinações, né, da cidade, ou de coisas que vão acontecer na cidade, e principalmente das grandes empresas que vão dominar esse setor. Vamos entender, quando nós falamos dessa modernização, a gente tem que entender que vai existir capital sendo injetado nessas produções agrícolas. E esse capital muitas vezes vai vir de grandes indústrias, mas eles não simplesmente querem produzir, eles querem montar toda uma cadeia. E é aí que entra a ideia do CAI, ou CAIs, né? Quando nós falamos em mais deles, né? No caso, o que é o CAI? CAI, Complexo Agroindustrial. Gente, isso daqui é muito bacana. Olha só, como que ocorre esse processo? Quando nós falamos de um complexo agroindustrial, nós estamos falando da produção agrícola, tá? Relacionada com todo o processo industrial. Muitas vezes esse processo ele já é todo marcadinho, todo determinado. Ó, vai produzir aqui, vai para tal lugar, que vai ser vendido para tal lugar. Tal tecnologia vai ser aplicada em tal produção, que vai gerar mais produtividade, que vai gerar uma produção maior, que vai para tal indústria, que vai ser vendida para tal lugar. Então você vai começar a perceber que existe uma integração principalmente entre a indústria, né, e o setor rural, né, o setor primário, a agricultura e a pecuária, muito intenso. E isso a gente pode perceber que existem dois tipos de indústria que estão ligadas dentro desses sistemas agroindustriais, que vão ser, primeiro, as indústrias de insumos agrícolas. Rafael, o que é uma indústria de insumo agrícola? Bem, as indústrias de insumos agrícolas vão ser aquelas que vão promover, né, alguns equipamentos, técnicas, tecnologias para favorecer e intensificar a produção. Ou seja, eu vou introduzir máquinas, certo? Vamos pensar, eu tenho máquinas cada vez mais modernas no campo. Aí a gente entra naquela ideia, será que todo produtor tem acesso a máquinas? Não, só o grande produtor. Então isso aí é interessante. Nós temos sementes selecionadas, certo? Nós temos as sementes selecionadas, ou seja, você tem a semente de uma espécie melhor, de uma condição melhor, que gera uma produtividade maior, também é outra coisa que também é bem utilizada. Os adubos e fertilizantes químicos, ou seja, aquelas que vão promover uma melhor condição para a terra, que vão auxiliar na captura dos nutrientes pelas plantas e assim por diante. E por fim, os agrotóxicos. Rafael, como assim os agrotóxicos? Os agrotóxicos também são utilizados, principalmente nas grandes produções. Nós temos que lembrar que, muitas vezes, dentro desse processo inteiro, quem está injetando dinheiro para aumentar, para gerar produções, são grandes empresas. E os agrotóxicos, eles combatem principalmente as pragas, eles combatem aqueles problemas que as plantações possuem. E aí vem uma situação muito interessante, que é o quê? A utilização deles, muitas vezes, garante que a produção vai existir. Por quê? Porque protege, de certa forma, a produção das pragas, dos bichos ou de coisas que vão afetar a produção, certo? Porém, a gente tem que lembrar uma coisa, os agrotóxicos, eles não são todos benéficos, na verdade nenhum agrotóxico é benéfico para o ser humano, certo? Então todos eles têm que ser usados com uma certa dosagem, com uma certa quantidade, para que não gere um problema maior para o consumidor daquele produto. Infelizmente, em alguns países, muitos agrotóxicos são liberados, outros não são, então existem algumas situações que podem envolver isso aqui. Tudo bem? E aí você vai entender o seguinte, as máquinas, as sementes, o adubo e os fertilizantes
e os agrotóxicos, além de inúmeras tecnologias que vão ser utilizadas muitas vezes em rebanhos, na pecuária propriamente dita, vão auxiliar um aumento de produtividade, ou seja, eu vou ter mais produção. Rafael, beleza, tem lá a produção. E para onde vai essa produção? Normalmente já existe um destino certo. Certo? Por quê? Já tem uma conexão com outras indústrias. Então, ó, a produção agrícola vai para a indústria de beneficiamento. Muitas vezes pode ser armazenada, certo? Vai ser transportada tanto para as indústrias quanto para outras áreas de comércio, por exemplo, e também vai ser comercializada. Rafael, mas tem todo esse processo? Tem. Olha que coisa interessante, muitas vezes toda essa cadeia produtiva aqui, desde os insumos até o comércio final, certo? A gente vai encontrar uma grande empresa fazendo todo esse processo, ou empresas que estão diretamente relacionadas. Ou seja, essa empresa aqui, muitas vezes, por exemplo, a empresa que já faz o beneficiamento dos produtos, ela investe em indústrias de tecnologia que vão investir na produção para poder gerar mais produção. Então existe todo um processo, certo? Então a gente tem que entender que isso daqui é uma cadeia, uma produção gigantesca. Lembrando, quando nós falamos de grandes produções envolvendo os complexos agroindustriais, a maior parte desses produtos a gente está trabalhando com o que nós chamamos de commodities, que são aquelas produções em larga escala, vendidas principalmente para o exterior. Tranquilinho, pessoal? Beleza, nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula nós vamos falar sobre um pouco o avanço da fronteira agrícola e alguns outros assuntos ainda ligados ao meio rural. Belezinha? Até a próxima!